Pessoal, bom dia. Então, vamos iniciar o fluxo aqui. Vou só retornar aqui novamente, em virtude da gravação. A pedido dos outros colégios de gente, pedido de vários setores, o setor de licitações e a equipe, junto com a equipe de licitações aqui, fez a criação de vários fluxos para procedimento para esse ano, para os demais anos, principalmente em virtude da centralização da ZUASG. Então, estou apresentando aqui, inicialmente, o fluxo PGC, planejamento. O que é o fluxo do PGC, planejamento? É o fluxo do planejamento anual de contratações. Planejamento anual de contratações, ele é exigido em toda contratação, né? Será exigido agora, pessoal, em todas as contratações. Ele é uma obrigação legal pela Instrução Normativa 1/2019, e você tem que fazer esse planejamento no ano anterior à execução do processo. Então, tudo que é necessário solicitar, você vai fazer o pedido. Por exemplo, você precisa de um objeto para 2022, você vai solicitar em 2021 aquele objeto ou aquele serviço necessário que você deseja, dentro dos prazos, que é de janeiro a abril, no mês de setembro e a segunda quinzena de novembro para fazer adequações, e ele vai ser também responsável para a elaboração da LOA. Então, a gente fez aqui, ele será necessário para vários setores, principalmente praticamente todos os setores da reitoria, dos campi, ele vai utilizar o PAC, então é necessário. A primeira coisa que deve fazer no PAC, pessoal, todo ano a reitoria, os demais campos responsáveis, ele faz uma portaria de publicação dos demandantes, requisitantes, unidade de compras e autoridade competente. Na reitoria, a autoridade competente ela foi delegada no PGC, porém a portaria ainda é da autoridade competente que delegou todas as pessoas. Vai fazer a delegação dos responsáveis. Na reitoria é indicado 2 pessoas por pró-reitoria, diretoria sistêmica, para ficar responsável daquela demanda de cada pró-reitoria. Ok? Feita a publicação da portaria, pessoal, passado isso, a ciência para o requisitante, ele vai solicitar um cadastro no PGC. Essa solicitação de cadastro ela vai ser feita automaticamente, que ele recebe e já vai passar aqui para o setor de cadastro da reitoria. O setor de cadastro providenciará o cadastro e informará ele sobre o sistema. Em relação aos demandantes, eu já fiz várias reuniões, webinários com o pessoal, já tenho alguns vídeos no YouTube também, como se faz uma demanda no PGC, então eles vão acompanhar, vai ter uma explicação para eles, mas a primeira coisa que eles têm que fazer interna é a demanda do planejamento para o próximo ano junto ao setor. Feita essa demanda, eles vão vai ser necessário também agora no PGC colocar o valor estimado para o exercício. Então, eles vão ter que também, anteriormente não tinha isso, eu coloquei até essa tela aqui, a pessoa somente estimava, eu quero contratar um objeto de 50 mil reais, mas quanto você vai ter estimado para aquele exercício? Então, junto ao orçamento, ao setor responsável, eles vão ter que ter uma prévia daquele orçamento será necessário a adequação orçamentária de acordo com a LOA. Eles não têm orçamento, eles vão colocar aqui R$1, R$0, não existe, 0, e colocar que vai ser inteiramente um orçamento externo, com possibilidade de TED ou outra forma de aquisição ou de orçamento. Ô Marcão. Oi. Você está dando exemplo e seria de um item específico, certo? Sei lá, está contratando prestação de serviço de limpeza, certo? Sim.
Tá, aí a pessoa vai colocar o valor do item. Agora, nessa parte do orçamento disponível para o ano, seria, por exemplo, digamos que a ProEx está solicitando um item. Aí vai colocar o orçamento total da Pró-Reitoria para o ano, e esse valor, então, ele vai ser repetido em todos os itens que a ProEx for solicitar ou não? Somente do item. Eles vão ter que fazer um planejamento interno agora, melhor, e não somente, eu quero fazer uma lista de compras para fazer contratação. Não. Ele vai ter que fazer o orçamento, definir suas prioridades e verificar. Esse valor orçamentário estimado para o exercício é principalmente utilizado nas estações de registro de preço. A licitação de registro de preço, ela vale por 12 meses. Com a nova lei de licitações agora, ela vai valer até 24 meses. Então, você pode fazer um registro de preço com uma quantidade de 1.000, porém, ela vale, você fazer uma licitação em julho, ela vai ter orçamento de 2021 e 2022. Então, você vai dividir em duas etapas. Então, você pode colocar 500 unidades em um ano e 500 unidades no outro ano. Então, para aquele exercício que você está fazendo planejamento, vai ser metade, vai ser o valor inicial total e metade. Porém, não necessariamente precisa ter o orçamento inteiro. Pode ser que você espera receber uma verba externa, seja TED, seja emenda, seja outra verba não específica. Então, você vai colocar somente aquilo que você vai ter de orçamento naquele ano. E indicar aqui embaixo que o valor é externo e qual a porcentagem que vai ser de externo. Porque nesse caso não vejo muito como que a coordenadoria aqui vai contribuir, porque, por exemplo, cada pró-reitoria ou cada campus, alguma coisa, tem um orçamento definido para o ano. Agora, quanto que ele vai destinar para determinada despesa é discricionário, ele que define, tipo, o planejamento Sim. é dele. Não, isso mesmo. Você vai passar o valor geral para ele e dentro daquele valor geral ele vai fazer a divisão conforme ele quiser. Ah, não, tranquilo. Ok? Essa vai ser a definição. Então, normalmente é passado para os pró-reitores, porém os demandantes do PGC vai ter que também ter essa análise aí para depois conseguir fazer análise do orçamento. Então, a pró-reitoria de extensão vai ter tantos mil, daquele dinheiro ela vai ter que já colocar o valor orçamentário estimado para o exercício. Não, entendi. Valeu, Marcão. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um planejamento. Isso aqui, quem vai definir internamente. Aqui ele vai ter só uma conversa com vocês. Você vai passar o valor inteiro para ele do planejamento, e não talvez não significa que o planejamento vai ser execução. Pode ter cortes, e também pode ter, dificilmente vai ter, mas pode ter aumento de verba, entendeu? Então, ele vai fazer o planejamento interno do setor, contando com qual orçamento que ele tem. Então, ele vai verificar, ele vai colocar, talvez, ele tem 1 milhão de orçamento, ele pode fazer um PGC de 5 milhões? Pode, mas aí ele vai ter que determinar, já que vai ser um orçamento externo, e não está estimado para aquele ano, ou pode ser para o ano que vem, seja um registro de preço. Entendeu? Com a nova lei de licitações, vai ter muito isso, sim, principalmente com o registro de preço, ele vai começar a valer por até 24 meses, então ele pode uma licitação pode até ser por 3 anos, então, 3 orçamentos diferentes. Então, por isso que aquele campo lá foi incluído, principalmente na nova lei de licitações. Então, ele vai providenciar, vai incluir todos os itens no sistema, igual eu mostrei ali, então, um item no sistema. Se for um item comum, ele vai passar tem divisão de itens TIC, que é tecnologia de informação e comunicação, e itens comuns. Os itens comuns, eles vão diretamente para a unidade de compras, que vai fazer análise. Se a análise estiver correta, ele vai para a autoridade competente. Se estiver errado, ele retorna para correção ou alguma alteração do sistema, entendeu? Ele pode ser
tanto devolvido como recusado. Se ele for devolvido, ele precisa ser corrigido. Se ele for recusado, ele foi interesse público ou alguma outra coisa, algum erro anulável, que aí ele vai ter que incluir outro item caso for necessário. Item TIC, ele vai ter uma etapa a mais que vai passar pela área TIC. Então, ele passa primeiro pela área TIC, que vai verificar também se está de acordo ou não. Se estiver de acordo, ele vai para o C. Se não estiver de acordo, ele retorna para a correção. Aí a unidade de compras vai passar o item TIC para frente também, se for o caso, ou devolvê-lo para correção, que vai chegar na autoridade competente, que no caso aqui foi delegada os responsáveis da PROAD, que vai aprovar o item ou não. Ele vai verificar se o item está de acordo ou não. Se aprovado, ele pode ser incluído no PAC. Se não aprovado, ele retorna. Ele não retorna no início, igual o CISREC. Ele retorna para a unidade de compras, que vai verificar, e caso não estiver de acordo, ele vai voltar para os demandantes. Ok? Vou passar para o outro, pessoal. Então, isso aqui é o PGC. Então, ele vai ser avaliado, ele é feito o ano anterior. Ele é um pouco trabalhoso, porém, é exigido agora, principalmente o Ministério da Economia fez essa exigência para a gente, para todas as instituições de ensino, instituições do Brasil, independente de toda a esfera federal, que é necessário fazer um planejamento. Isso aqui trata também é o início da governança pública, no caso, a governança da instituição, que é o planejamento para as contratações. Marcão, Oi. só uma pergunta, quanto tempo, tem previsão de tempo para esse fluxo, desde a requisição até a contratação? Tá, o fluxo aqui de planejamento, ele tem um fluxo já definido pelo Ministério da Economia. A Instrução Normativa 1 de 2019, ele determina que de janeiro a abril é a requisição, todos os requisitantes demandantes vão fazer requisição, e a partir de abril é feito a análise pela unidade de compras, e até dia 15 de abril, unidade de compras, e até dia 30 de abril, no caso, os responsáveis são a autoridade competente vai analisar, aprovar e incluir esses itens. Vou até colocar aqui, ó. Tem uma tabela muito boa aqui. Aqui estão as datas. Então, cronograma do PAC. Isso aqui é determinado na instrução normativa. Então, até de 1º a 4 de abril, vai ter, 1º de janeiro até 4 de abril, vai ter inclusão. Depois, a consolidação pela unidade de compras, ele vai a partir de 15 de janeiro a 15 de abril, e até dia 30 de abril, ele vai para o PAC. Vai ser incluído no PAC. Pessoal, mas em abril a gente não dá para saber o que foi comprado, o que foi contratado ou não. O que vai fazer? Você tem 2 datas para você fazer inclusão, alteração, redimensionamento do PAC, que é o mês de setembro inteiro, dia 1º a 30 de setembro, e na segunda quinzena de novembro. Que aí já vai estar a LOA talvez votada, que era possível, ou já vai ter a proposta da LOA, no caso, e pode fazer isso. E depois, a última adequação do PAC, ela é 15 dias após a aprovação da LOA. Esse ano, como foi um ano atípico, a LOA foi aprovada no mês passado, então praticamente a gente já iniciou o ano sem uma LOA, então a gente não teve esse prazo de ficar adequando, então a gente está adequando no ano vigente, então é um pouco mais complicado, mas na lei, na instrução normativa, pelo menos os prazos estão determinados. Pode ter alguma coisa, alguma alteração, porém é de ano a ano. A lei, ela determina esses prazos aqui. No entanto... Oi, Hilton? Não, beleza. Era isso mesmo que eu queria saber.
No entanto, pessoal, pode acontecer o quê? Durante o ano. A gente planejou 5 milhões. Infelizmente, teve um corte de 30%, a gente tem que fazer o quê? A gente pode fazer adequação, inclusão, alteração. E pode acontecer, tem várias intempéries, outras situações que é modificado o PGC, o Plano Anual de Contratações. E nisso, o cronograma já é diferente. O cronograma vai ser um pouco... Eu vou abrir ele aqui. Então, tem um PGC adequação. Então, é possível fazer adequação no ano de vigência do PGC, independente do que for, porém necessita de uma justificativa da adequação. Nilza, quer falar alguma coisa? Ô, Marcão, eu devo ter ligado sem querer aqui, desculpa. Ah, tá. Então, para adequação, precisa de uma justificativa. Então, primeiramente, o requisitante vai verificar, requisitante aqui, ele cadastrado já na portaria anterior, eu não citei a portaria novamente aqui, ele já tem a portaria, já fez o cadastro, ele vai verificar a demanda planejada, se ela não está planejada e precisa ser contratada. Você, na verdade, não é que você esqueceu, que não era ideal esquecer, porém surgiu uma demanda necessária que foi criada esse ano, e isso aí aconteceu muito em virtude do coronavírus, do Covid, mudou muita coisa, então o ano passado eu não planejei, eu não posso contratar. Não, é diferente. Você pode contratar sim, desde que você justifique que não havia possibilidade de planejamento. Então, vai verificar a demanda e verificar que ela não foi planejada, formalizar a solicitação de adequação. Hoje, na PROAD, na licitação, a gente tem os modelos de ofício e tem um processo de adequação do PAC. Ele vai fazer essa formalização ela pode ser de inclusão, alteração ou exclusão de itens, entendeu? Eu incluí muitos itens e não vou contratar, então o que eu vou fazer? Então eu vou excluir o item que eu não vou contratar mais aquele ano. Pode acontecer isso? Pode, entendeu? Eu preciso alterar, eu precisava de 10, agora eu preciso de 5, eu precisava de 10, eu preciso de 20. Também pode acontecer isso. E também pode acontecer da inclusão. Então, são 3 formas diferentes que vai ter adequação. A exclusão, você vai somente fazer um ofício, encaminhar para a CGCP da reitoria, a CGCP automaticamente ela vai analisar e vai providenciar a exclusão dentro do sistema. Então é simples, só fez o ofício, manda o ofício dentro de um processo eletrônico, é realizada a exclusão, não precisa de muita análise, não. Então, somente a justificativa por que está sendo feita a exclusão daqueles itens. A inclusão, ela vai ter um outro passo, você vai fazer um ofício, junto com a justificativa que não houve aquele planejamento e por que está sendo solicitada a inclusão. O responsável ele vai adequar o item dentro do sistema. Se for um item TIC, ele vai seguir para a análise TIC, e vai ter análise que vai ter também a mesma, se está de acordo, se não está de acordo. Se estiver de acordo, ele vai para a unidade de compra, se não estiver de acordo, ele retorna para a adequação. Os demais itens, ele é incluso, ele vai diretamente para a unidade de compras, que vai fazer a análise também aqui. A unidade de compras faz a análise dentro do item e, se estiver de acordo, ele passa para... Se não estiver de acordo, ele devolve para retificação, e se estiver de acordo, ele vai passar para a autoridade competente, que vai fazer a análise de aprovação. Na aprovação, a autoridade competente precisa justificar também. Primeiro ele vai aprovar, e depois ele vai incluir dentro do PAC vigente. Ok? Lembrando que, pessoal, vai correr concomitantemente, em paralelo, tanto no sistema quanto no processo eletrônico dentro do SWAP. Então, o que a gente vai saber, por que precisa
fazer adequação, vai ser justo o processo do swap, a gente vai entrar no processo, com o processo swap vai entrar no sistema, ok? No planejamento, não é utilizado swap, somente sistema, a fim de facilitar, porque não, talvez, inicialmente, você não precisa justificar por que você não está planejando, porque você está planejando. Nesse caso aqui, só uma justificativa por que não houve planejamento. E por último, alteração. Alteração você vai solicitar primeiro para a edição, que o item vai estar incluído no PAC, então vai solicitar alteração para a unidade de compras. A unidade de compras ela tem que ir lá no item, ele reverter aquele processo. Então, ele vai voltar para a edição. Aí, primeira coisa, vai solicitar, fazer um ofício. Esse ofício vai para a gente voltar. Dentro do ofício, a gente já solicita justificativo porque está fazendo para a pessoa não refazer o ofício. Então, é um ofício só, ela abre o item para ela, abriu o item para ela fazer a adequação, ela faz a adequação e vai seguir os mesmos trâmites de inclusão. Ok? Até aprovação pela autoridade competente. Ok, pessoal, nesse aqui? Tranquilo, então. O próximo aqui, pessoal. Lisângela? Oh, desculpa, estava aberto aí. O próximo, pessoal, vai ser a requisição do CSEC, que aí já vai envolver também o orçamento, o chefe imediato, também a autoridade competente, que aqui também foi delegada para a PROAD, e setor de orçamento. Vou abrir ele aqui. Ok. CSEC, pessoal. CSEC também é feito pelo Sistema de Requisições do Instituto Federal de Minas. Ele será feito por qualquer pessoa cadastrada no sistema. Não precisa necessariamente ter uma portaria ou PGC. Desde que esteja cadastrada, ela pode ser realizada a requisição. Porém, ela vai ter que saber qual item do PGC ela vai incluir dentro do sistema. Não é todos os itens. Ah, eu preciso comprar isso, eu faço lá, não. Primeira coisa é verificar se o item está no PGC. Então, ele vai verificar o item está cadastrado no PGC. Se está no PGC, ele vai continuar. Ah, não está no PGC, vai ter que fazer a adequação do PGC conforme o fluxograma anterior. A segunda coisa, ele vai ter que verificar a demanda do item, e com a demanda do item, vai ter que fazer também, que chama agora o estudo técnico preliminar. O que é o estudo técnico preliminar? É para verificar se há necessidade mesmo no item. Você vai fazer toda a análise preliminar do item, e se for serviço contínuo, também será necessário um mapa de risco. Então, qual o risco que aquele serviço, se a gente ficar sem aquele serviço, vai correr? Então, vai ter um mapa de risco. Esses modelos já estão disponíveis no SWAP, então qualquer pessoa pode fazer. Então, o estudo técnico preliminar já está disponível, e o mapa de risco também já está disponível, o template dos dois documentos. Feito o ETP e o mapa de risco, se for o caso de serviço contínuo, ele vai incluir e adequar a demanda dentro do CSEC. Tanto o ETP quanto a inclusão do CSEC, eu coloquei tutoriais no YouTube do setor de licitações, tem lá como que faz, então
Quem tiver dúvida pode ir lá e verificar como que é. Então, ele vai fazer inclusão ou adequação da demanda dentro do SISREC. Então, ele vai ter que saber qual que é o CATMAT, ter o ETP, ter o mapa de risco, se for o caso, de serviço contínuo, para inserção dentro do sistema do SISREC. Fez a demanda dentro do SISREC, ele vai encaminhar para a próxima etapa, e é definido um fluxo. Na reitoria, existe 2 fluxos, o fluxo capacitação e o fluxo geral. Somente no primeiro envio que vai ser definido o fluxo. Somente o requisitante vai definir. Somente existe capacitação e o geral. Então, praticamente quase todos serão gerais. E tem a capacitação, também se for o caso de capacitação de servidores, não é capacitação de alunos, ok? Define o fluxo. Se for o fluxo, tanto capacitação quanto geral, ele vai passar para a chefia imediata. A chefia imediata vai verificar se está ok ou não. Se estiver incorreto ou divergente, vai devolver para a adequação, que vai retornar, que ele vai verificar, fazer adequações e encaminhar novamente para a chefia imediata. Se estiver ok, o fluxo geral vai para a autoridade competente, aqui passa pelo Fabrício aqui. Se for capacitação, primeiramente ele vai passar para a Progep, que vai fazer análise e verificar se aquele item está também planejado no PNDP, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento Pessoal. Então, não basta, capacitação não basta estar apenas no PGC, também tem que estar no PNDP, ok? Então, se a pessoa precisa de uma capacitação, precisa de qualquer coisa, a Progep, anualmente, ela faz consultas às pró-reitorias, a pró-reitoria, ela indica se vai necessitar ou não de capacitação, é feito de forma similar ao PGC, um ano anterior, entendeu? Mas aí é uma responsabilidade da Progep e das pró-reitorias que vão encaminhar as demandas de capacitação de cada ano. Então, tem um fluxo a mais, depois vai passar pela autoridade competente. A autoridade competente, ela vai fazer análise também, se é interesse público ou não. Se não for, ela devolve novamente para o requisitante. Mesma coisa, análise, gestão de pessoas, vai haver também, pode devolver. E volta sempre no fluxo inicial. Mas se tiver ok, ele vai para a equipe de compras vai fazer análise, aí é uma análise talvez mais detalhada, não de interesse público, e sim de itens. Então, talvez se o item, o valor a gente faz por amostragem normalmente, não faz todos os itens, vai verificar se teve o ETP, vai verificar se teve o mapa de risco, vai verificar se os itens foram cadastrados corretamente, se a descrição detalhada está correta ou está de acordo com a legislação, sem indicação de marca, conforme informado, então ela vai fazer um filtro por amostragem. Se estiver ok, se não estiver ok, a gente retorna para o demandante fazer a análise, que vai passar por todo o fluxo. Se estiver ok, a gente vai passar para a equipe de orçamento. A equipe de orçamento vai fazer a mesma análise, vai verificar se tem orçamento, ou se é registro de preço. Se for registro de preço, ela vai verificar talvez a previsão daquele orçamento, que pode ser um TED posterior, alguma coisa. Se não estiver ok, ele vai devolver, inicialmente, vai seguir todo o fluxo novamente, e se estiver ok, ele vai passar para o finalizador de processo. O finalizador de processo, ele tem uma última análise, normalmente, dificilmente ele vai ser recusado aqui, a não ser a pedido do próprio demandante, que talvez verificou algum erro, ou algum erro que talvez não foi de última hora, mas a gente tem uma nova possibilidade de análise aqui para até finalizar a requisição. Pessoal, ok no SISREC? Ô, Marcão, Oi. você falou aí que se for para contratação de serviço contínuo, será necessário o mapa de risco, certo? Sim.
E se for na caso de contratação de serviço não contínuo, serviço esporádico? Não, não precisa não. Ah, tá. Tá, serviço esporádico, você já vai fazer e vai terminar. Então, qual o risco que vai ser? Dificilmente não vai ter. Isso aqui normalmente é de acordo com a Instrução Normativa 5 de 2017. Ela vai estar definido o que são serviços de execução indireta e que sejam de necessidade contínua. Então, um terceirizado de limpeza. Você vai fazer lá um mapa de risco. Caso você, o servidor, você vai citar lá quais são os riscos que tem. Ficar sem um serviço, o que vai ser feito, entendeu? Então, isso aí pode ser feito juntamente com a equipe de planejamento, que um serviço terceirizado tem uma equipe de planejamento, que é uma pessoa administrativa, uma da licitação e o demandante. Então, sempre vai definir quais riscos que pode ser, que vai ter, e vai ser informado qual solução possível de fazer. Se a empresa quebrou, o que a gente vai fazer? Chamar a segunda colocada, entendeu? Se a empresa machucou a pessoa, qual que vai fazer? No contrato já vai estar especificado que deve fazer substituição. Então, esses são os riscos. A mesma coisa de obra também, que praticamente é um contrato contínuo. Contrato contínuo que eu falo, passou mais de 30 dias. Até serviço de 30 dias, ou serviço esporádico que você faz no regime de preço e vai lá só fazer uma vez ou outra, você não precisa. Um contrato de obra, aconteceu, pode acontecer também, a empresa parou a obra, o que você vai fazer? Também vai ter os riscos da obra. A empresa não pagou o seguro, não pagou o empregado. Então, a gente tem um modelinho já dos riscos já, entendeu? E a gente já define, a gente sempre auxilia o pessoal a fazer também esse mapa de risco, principalmente nos serviços mais complexos. Pode até serviço, alguns serviços contínuos, que talvez nem precisa do mapa de risco, que vai ser o caso de energia elétrica, que já é monopólio. Então, como é que a gente vai definir uma... acabou a energia. A gente poderia até ter, a gente tem, talvez, ter um gerador lá do data center, para não ficar. Então, esse é um risco que a gente tem, os riscos calculados, que a gente já vai ter que já verificar a solução daqueles riscos. Vamos para o novo aqui. Agora, pessoal, aí eu acho que já vai estar mais com vocês aí. Então, vamos para a dispensa. Dispensa vai envolver tanto o requisitante, a coordenação, a CGCP da reitoria, que é especificamente como é o processo, na verdade, geral, unificado, o setor de licitação local do campus ou da reitoria. Deixa eu aumentar só um aqui. O setor de orçamento local, que vai ser realizado do campus. A procuradoria jurídica, se for o caso. A autoridade competente do campus e a autoridade competente da reitoria. Então, esse aqui já vai entrar no mérito aqui. Então, vou iniciar aqui todo o processo de dispensa. Processo de dispensa, pessoal. Processo de dispensa é toda contratação direta, realizada, seja ela por pequeno valor, ou uma licitação dispensada, se for o caso. Então, vai ter duas hipóteses. Então, licitações de pequeno valor e licitação dispensada, que no caso é contratação emergencial, contratação, locação de imóvel, por enquanto. Então, tem várias, do inciso 3 ao diante, vai ter várias hipóteses de contratação por dispensa de licitação. Então, ela já vai estar no rol do artigo 24 da Lei 866, então já vai estar informado lá. Então, a primeira coisa, providenciar a requisição do SISREC. Então, já teve o fluxo do SISREC lá, feito o risco do SISREC, finalizou a requisição.
já vai chegar para a CGCP, que é finalizado pela CGCP, todas as requisições hoje é finalizado pela CGCP da reitoria, independente de qual campus, não, dos campi, Carmo de Minas, Três Corações, Passos, Poços, Pouso Alegre e reitoria, com exceção de Confidência Machado dos Amin, que estão finalizadores também. Então, já vai ter aqui, finalizar e já vai colocar no controle de processo. Então, a gente já tem um controle de processo aqui, das requisições, todos os processos da UASG 15.8137, eles estão disponíveis no controle de processo. Esse controle de processo ali vou até abrir aqui para vocês, ele é público, então todo mundo consegue ver. Então tem dispensa, pregão, inexigibilidade, e aqui está o link também, a gente deixa linkado, quem quiser verificar, a gente dá publicidade para todas as pessoas que têm talvez o e-mail institucional do IEFSA de Minas. Então a gente inclui esse e define a numeração, porque a numeração, anteriormente cada um tinha uma numeração, agora a numeração é sequencial, em virtude da centralização de UASG. Então, vocês podem ver aqui, vou pegar a inexigibilidade aqui, então aqui, uns é da reitoria, outros é de Passos, outro é de Pouso Alegre, Passos, e a numeração ela é sequencial. A gente define a numeração para eles abrem um processo nos campos, se for de lá, ou faz alguns processos compartilhados, se for daqui. Então, aqui, um processo compartilhado. Então, tem vários campos que fez parte aqui, essa do correio aqui. Ok? Então, e alguns vai ser processo único daquele campo, vai ser processo único do campus. Vai ser aberto o processo eletrônico no SWAP, ele vai verificar toda a documentação complementar, ETPs, certidões, demais documentos, está correto. Se estiver errado, ele vai pedir adequação, ainda pode ser usada a adequação. Durante todo o processo, a gente tenta fazer uma análise completa. O pessoal fala, mas estava tudo certo lá, agora está errado. Não, a gente tenta sempre, dentro do processo, não é que a gente mandei fazer uma coisa e agora está errado. Pode ser que a lei mude de uma hora para outra, que a gente necessita, pode ser que você solicite um acórdão, alguma decisão que a gente tenha que pedir alguma complementação, ou necessariamente não coube no CSREC, ou no CSREC a gente viu para amostragem, talvez a pessoa pediu para fazer adequação, e a gente faz adequação ainda no processo eletrônico, para a gente não ter nada ainda ilegal. Mas, normalmente agora, com o CSREC completa, a gente não está mais solicitando essas adequações. Porém, ainda pode ser feita pelo requisitante. Está correto. O próprio setor de licitação vai incluir todos os documentos no processo, então, ele inclui requisição, justificativa, cotações, ETP, mapa de risco, se for o caso, certidões e outros, vai fazer a elaboração da declaração de concordância da requisição e vai solicitar assinatura. No caso da reitoria, a gente só solicita apenas a assinatura do demandante e de seu chefe imediato. A gente não fica solicitando a assinatura de todo mundo, não, porque já vai ter análise posterior aqui. Feita a declaração de concordância, o responsável ele vai mandar para o setor de orçamento local, que vai fazer a análise e emissão da DO. Se for Passos, Poços e Pouso Alegre, ele vai mandar para o seu diretor-geral fazer a autorização. Se for reitoria, Carmo de Minas e Três Corações, a reitoria vai mandar para o reitor. Ok? Então, aqui já definiu aqui. Vai fazer a análise da DO e vai mandar para sua autoridade competente. A autoridade competente, ela vai mandar para o setor de licitação local, que vai verificar se é contratação de pequeno valor ou contratação dispensada, que é a licença dispensada.
A contratação de pequeno valor é um pouco mais simples, ela vai somente exigir algumas outras coisas. Então, ela vai verificar se é obra ou serviço de engenharia com inciso 1, ou demais material e demais serviços. Ok? Se for material, tem que ser feita a cotação eletrônica, que é a dispensa eletrônica. Se for serviço, você vai fazer a dispensa tradicional, aquela com 3 cotações. A cotação eletrônica, ela vai ser incluída no sistema eletrônico, com aquela, somente com a cotação eletrônica, você não precisa cotar no mercado local, entendeu? Você vai somente ter uma previsão de estimado, igual você faz para o pregão. Para a gente colocar lá, vai ter só um preço estimado, inclui no sistema o setor de licitação. O setor de licitação faz a sessão pública da cotação eletrônica. Feita a sessão pública vai ter uma análise da aceitação, a gente vai entrar em contato com o setor visitante para fazer a aceitação e vai verificar a habilitação de todos os itens, vai fazer o despacho de homologação. O despacho de homologação, se for reitoria, ele já vai para o reitor, que vai homologar dentro do sistema, que vai voltar e vai ser possível a emissão do empenho, e com o empenho emitido, vai ter que ter, eu coloquei aqui um fluxo de entrega de material, a gente não fez ainda, isso a gente depende tanto do mochilifado e patrimônio, para talvez fazer um fluxo melhor, para fazer aqui, ok? Normalmente, cotação eletrônica, então é fácil. Se for campus, vai fazer o despacho de homologação da mesma forma. O diretor do campus, ele não precisa fazer, mas ele vai assinar a solicitação de homologação do processo, que vai mandar para a reitoria. Aqui eu coloquei direto, normalmente ele manda para o setor de licitação, que manda para o reitor. Dentro do sistema, quem vai fazer a homologação é o reitor. Entendeu? Independente de qual for o processo. Cotação eletrônica, seja de Passos, Pouso Alegre, o reitor não delegou essa função para os diretores, porque não tem como delegar, por isso que a gente chamou principalmente o gabinete para isso, em virtude disso. Então, vai ter essa solicitação de homologação assinada pelo diretor, que o processo foi realizado de forma correta, legal, tal. A gente já tem esse modelo de homologação dentro do SWAP também, já pediu essa criação, que vai mandar para o reitor, que vai homologar, e vai mandar para o setor de orçamento local, que vai fazer a emissão de empenho, e vai seguir o fluxo de cada campus. Dúvida nesse pedaço aqui, pessoal? Gabinete? Tranquilo, Marco. Oi? Pode falar, Pamela. Não, desculpa, Hilton, é só para dizer que eu entendi, tranquilo. Tá. Oi, Hilton, pode falar. Essa homologação aí do reitor, né, proveniente das contratações dos campi, seria uma ratificação já da homologação do diretor, ou teria que passar por algum análise, ou só ratificar mesmo? Não, a gente fez com essa portaria normativa aqui que a gente fez, a gente delegou isso, mas como o sistema somente aceita, na verdade, um homologador no sistema de cada WASG, então vai ficar com o reitor, mas eles vão, no papel, eles vão ser responsáveis. Ah, tá. Outra coisa, com a unificação das WASGs, né, os processos seguirão o mesmo padrão, né, com aquele número de processo 23343, ou vai ser tudo 23343? Não, cada um pode, eu vou até mostrar aqui para você, processos da reitoria Carme Três Corações, se forem únicos, vai ser o 23343. Tá até aqui, ó. Processos do campus, o próprio campus vai abrir o processo aqui, ó. Então, 23502. Ah, tá. Quando for processo compartilhado, a gente tenta abrir o processo 23343, mas
ainda vai ser aberto no campus ainda, entendeu? Não tem uma regra de abertura de processo, não. Entendi. A princípio, então, vai manter a mesma estrutura com relação à numeração dos processos. Sim, isso mesmo. Ok? Obrigado. Lembrando, Wilton, que cotação eletrônica, em virtude daquela orientação normativa, ela não precisa do parecer, por ser dispensa de pequeno valor. Então, eu nem coloquei ela aqui para aparecer, Não, beleza. quando é cotação eletrônica. Aí, aqui, pessoal, quando foi dispensa tradicional, o que é dispensa tradicional? É a dispensa feita no papel, que a gente vai lá no comércio, manda por e-mail, e o pessoal responde para a gente, seja um e-mail, seja alguma coisa. A gente já tem um modelo também no site do Instituto Federal, como faz o modelo de cotação eletrônica, modelo de cotação, para ter um padrão. Ele vai estar dentro do site do portal do Instituto Federal do Sul de Minas. Está aqui, ó. Aqui, ó, modelo de cotação. Então, ele abre aqui um doc. Esse doc aqui vai ter muitas informações necessárias para o licitante, para a empresa ter algumas orientações. Principalmente o quê? Retenção de tributos, pessoal. A gente até colocou aqui, na época, o pessoal da contabilidade auxiliou a gente. Então, o pessoal vende para a administração pública, mas não vai ter... vai descontar de mim? Vai. Se for pessoa física, vai ter um desconto maior. Se for pessoa jurídica, dependendo de qual enquadramento, vai ter o desconto também. Então, a gente já está colocando aqui. Então, não pode fazer cotação por fazer. Então, tem que ter umas regrinhas também para fazer cotação. Não é igual você faz para pessoa física, como você privado lá. Para órgão público exige algumas formalidades, entendeu? Então, tem um modelo. O modelo ele é para ser adaptado mesmo. Então, item, especificação. Tanto é que é de 2017. Ele está aqui, pode ser seguido esse modelo, sim. Ok? É um modelo simples, somente exigindo certidões, talvez a empresa nem tem certidão, na onde que vai entregar, na onde vai ser prestado serviço. Então, tem que ter algumas regrinhas, sim, para não ter alguma reclamação posterior. Ah, descontaram, fizeram retenção minha aqui, eu quero dinheiro a mais. Ah, o frete, cobraram o frete de mim, entendeu? Então, manda para a pessoa ter ciência. Ah, ela respondeu, não nesse modelo aqui, respondeu no outro. Pega o e-mail que você mandou para ela, mais a resposta dela, junta tudo, demonstra que ela teve ciência do que está entregando ou prestando serviço. Então, aqui, dispensa de pequeno valor. Se for serviço, ainda não vai fazer para o sistema, vai fazer dessa forma. Então, obras, serviços de engenharia e demais serviços, vai ser feito pela dispensa tradicional. Então, a primeira coisa é verificar a cotação e certidões das empresas. Então, aqui vai ter que verificar as certidões. Você já fez a cotação junto à empresa. Dúvida jurídica no processo. Isso aqui, quem vai fazer vai ser o licitante, sempre aqui, ó. Então, já até coloquei, licitante não, setor de licitações. Eu coloquei aqui, dividir em abas para... Se há dúvida jurídica no processo, sim, então a gente tem que solicitar parecer jurídico, independente do valor da contratação. Então, a gente solicita o parecer jurídico, encaminha para a procuradoria, que vai fazer a análise do processo, entendeu? Se há dúvida, tem que justificar qual dúvida que é. Então, eu encaminho para o procurador sem dúvida? Não, mas se você tem certeza, você não precisa mandar. Então, não tem dúvida no processo. Então, você vai, o setor de licitações já pode incluir dentro do sistema, incluindo dentro do sistema, já faz emissão de empenho. Lembrando que licitações não, dispensa de licitação,
de pequeno valor, também não há necessidade de publicar no Diário Oficial da União. Então, já manda para empenho automaticamente. O segundo tópico, então, licitação dispensada, que são inciso 3 seguintes. Então, contratação emergencial, contratação de fundação, contratação de pesquisa, tem vários, locação de imóveis, então tudo, tem acho que até 33 artigos. Vai estar definido de forma correta quais são as contratações que pode ter, entendeu? Vai fazer a inclusão de todos os documentos, então a relação maior de documentos que vai ter, e vai ser obrigatório parecer jurídico. E nesse caso aqui, é obrigatório parecer jurídico. Ah, mas eu não tenho dúvida no processo. E o valor é inferior aos incisos 1 e 2 do artigo 24, eu não preciso pedir o parecer jurídico, entendeu? Eu coloquei uma observação aqui. Normalmente, você está fazendo a licitação emergencial, vai ter dúvida no processo se é emergencial ou não. Ah, mas você vai fazer o chamamento da segunda colocada daquela empresa que esqueceu, é o inciso 11 do artigo 24. Então, aí você tem certeza, então você não precisa do parecer, se for inferior a 17.600 aqui. Se for superior a 17.600, aí você obrigatoriamente tem que solicitar o parecer jurídico. Solicita, faz análise do parecer jurídico, aí ele vai voltar aqui, então, licitação dispensada, toda licitação dispensada tem que fazer ratificação do processo. Licitação de pequeno valor não precisa fazer ratificação do processo. Ratificação do processo é um documento dentro do sistema que vai ser inserido no SWAP. Feito aqui, se for passo pós-lei, quem faz é o diretor. Se for reitoria, Carmo de Minas e Três Corações, depois eu arrumo aqui, vai ser se for reitoria Três Corações, vai ser o reitoria que vai fazer isso aqui. Depois disso, vai incluir no sistema. Se for um valor inferior também a 17.600, também não precisa publicar no DOU. Ah, mas se for um valor acima de 17.600, é necessário a publicação no DOU. Faz-se a publicação no DOU e faz a emissão do empenho. Pessoal, tranquilo até aqui? Tranquilo, Marcão. Vou fechar um pouco de aba aqui, só para... Pessoal, vou ir para a inelegibilidade. A inelegibilidade a gente vai um pouco mais rápido aqui, que vai ser praticamente a cópia da dispensa. Da dispensa, inciso 3 e seguintes. Então, vai ser praticamente o mesmo fluxo da inexigibilidade, vai ser o fluxo da dispensa. Então, o CISREC o CGCP vai determinar o número, o setor de licitação local vai abrir o processo no SWAP, vai verificar o ETP e demais documentos, está de acordo, ok, vai passar para inclusão, incluir todo o documento, fazer elaboração de concordância, todos os processos, necessidade, pregão, qualquer, precisa de declaração de concordância, em virtude do CISREC não ter sistema de assinatura. O setor de orçamento local vai fazer análise e emissão do DO. Se for reitoria, Carmo, Três Corações, vai ser o reitor. Se for Passos, Pouso Alegre, vai ser o diretor. Volta para o setor de licitação. O setor de licitação vai dar uma última olhada se tem a declaração de exclusividade, serviço material, fornecedor único, a declaração de notório saber. Isso aqui a gente exige muito no CISREC, porém a gente ainda verifica, dá uma última olhada aqui, entendeu? E
Caso necessário, a gente inclui o documento complementar. O documento complementar normalmente vai estar aqui. Mas se for necessário, se tiver alguma dúvida, a gente ainda solicita aqui. Vê se está de acordo ou não, pode solicitar adequação. Está de acordo, a gente verifica se o valor é superior a 17.600. Não é superior, então é a contratação no custo de R$2.000. Não. Há dúvida jurídica no processo? Não. Já tem declaração de exclusividade, tem o notório de saber, então também não. Então a gente já faz a juntada do documento de solicitação e da ratificação do processo. Verifica a unidade responsável. Depois eu corrijo aqui, pessoal. Solicitação juntada de todos os documentos. Ratificação vai ser depois aqui. Verifica se vai ser reitoria, Carmo de Minas, Três Corações, ou Passo, Poços, Pouso Alegre. Se for Passo, Poços, Pouso Alegre, quem vai ratificar é o diretor. Se for reitoria, Carmo, Três Corações, vai ser o reitor. O setor de licitação vai incluir na divulgação de compras. Incluir na divulgação de compras o processo aqui. Se for inferior a 17.600, a gente também não precisa publicar no DOU. Se for superior, a gente publica no DOU, ok? E depois da publicação ou não no DOU, a gente encaminha para o orçamento, que vai fazer a emissão de empenho. Mas voltando aqui. Tem dúvida jurídica? Sim, então a gente solicita parecer jurídico. Ou é superior a 17.600, a gente também solicita parecer jurídico. Então, vai passar aqui. Vai passar aqui. E vai continuar o fluxo até o final ali. Ok na exigibilidade, pessoal? Vou alterar aqui de uma vez. Não, tá certo. Ok, pessoal? Tranquilo? Beleza, Marcão. Pessoal, pregão agora, tradicional, um pouquinho maior o fluxo aqui, mas eu acho tranquilo também. Então. O início vai ser igual, então, SysRec, controle de processo, abrir documento no SWAP, verificar ETP, ok? Então, elaborar declaração de concordância, pregão tradicional, ele é ADO, então ele não é IDO, então, a mesma forma, então, ADO, setor de orçamento local, vai fazer, vai passar para o reitor ou diretor, volta para o setor de licitação, que vai fazer indicação do modelo de termo de referência. Quem faz o termo de referência, pessoal, é o setor requisitante. O setor de licitação ajuda? Ajuda sim. Então, o setor de licitação já vai ter um padrão de documento, que a gente vai dar praticamente o modelo praticamente pronto. A gente faz de forma conjunta aqui, mas quem assina é o setor requisitante, com aprovação da autoridade competente. Então, a gente indica, pede para eles revisarem o termo inteiro, principalmente do prazo de entrega. Quem define prazo de entrega é o requisitante, ele precisa ele vai saber. Então, ele quer um livro, ele sabe que o livro demora 30 até 60 dias para fazer. Então, eu não posso lá colocar 10 dias para um livro. Então, ele vai saber o prazo do livro. Como que ele vai saber? Através das pesquisas de preço que ele fez inicialmente para fazer a requisição. Ok? Então, a consulta ao mercado é a forma de elaboração ao termo de referência. O detalhamento dos itens. Então, quem vai saber? O setor requisitante. Você vai comprar um equipamento de física. Quem vai saber
detalhar aquele item vai ser o professor de física, quem trabalha lá no laboratório de física, no setor de estação, ele não consegue ter essa referência para fazer o detalhamento dos itens. Então, vai elaborar, então, de forma conjunta, a gente vai finalizar, indica, ele faz, e a gente finaliza. Então, a finalização é para o setor de licitação local, para ver se tem fazer outras correções, incluindo um swap, e também finalizado aqui, concluído no sistema. A gente vai solicitar a aprovação da autoridade competente. Então, se for dos campi, vai ser o diretor. Se for reitoria Carme Três Corações, reitor. Depois disso, tem designação do pregoeiro. Aqui que vai ser, o pregoeiro ele vai entrar aqui, o pregoeiro até aqui é o setor de licitações. O pregoeiro ele começa aqui. Então, o pregoeiro e a equipe de apoio e a comissão de licitação vai elaborar minuta de edital e anexo. Minuta de edital e anexo. A gente não vai solicitar a assinatura inicial da minuta. Então, a gente vai fazer um documento sem assinatura aqui da minuta e solicitar parecer. Solicito o parecer, vai ter análise do parecer. O parecer, tudo correto, tudo tranquilo. A gente vai fazer elaboração do edital e anexo com assinatura do chefe de licitações e solicitar a assinatura da autoridade competente. Então, aqui, a minuta é a minuta. Então, pode acontecer o quê? Mandou para parecer, a Procuradoria deu ressalvas. Então, a gente faz a correção das ressalvas, conforme indicação da Pró-Reitoria, faz a correção e já assina e já manda para a assinatura da autoridade competente. A autoridade competente aprova, vai ter análise de aprovação, dependendo de qual campus que for o responsável da contratação, mesmo se for uma contratação compartilhada, quem vai ser o gerenciador vai ser a assinatura do diretor ou do reitor, que volta para o setor de licitação, que vai incluir dentro do sistema todos os itens, vai fazer publicação no DOU, no site do IF, e com a nova lei de licitações, obrigatoriamente no PNCP. O pregoeiro vai fazer análise, esclarecimento e impugnação, juntamente com a equipe técnica, juntamente com os requisitantes, vai abrir sessão pública na data e hora marcada, e posteriormente vai fazer análise dos itens de aceitação e habilitação. Aceitação principalmente com o setor requisitante. Não teve recurso, já pode adjudicar os itens que não tiveram recurso, vai fazer. Se teve recurso, vai decidir os recursos. Quem decide é o pregoeiro vai passar para a sua autoridade competente acima, se caso for negado o recurso, se for procedente o recurso, ele volta para a análise dos itens, se for negado, ele vai para concordância ou não da autoridade competente. Se for reitoria, ele vai para o reitor, se for campus, vai para o diretor. Porém, a mesma coisa que eu falei, quem tem um token é somente o reitor, que vai ser a autoridade competente de todos os órgãos. Então, vai ter a decisão do recurso, o diretor vai fazer a sua concordância ou não, e vai solicitar informar a decisão dele para o reitor vai seguir aqui a decisão dele. Dá a responsabilidade do reitor, pessoal? Pode dar, porque é o reitor que está fazendo no sistema. Porém, aquela portaria que eu informei no início é que definiu a autonomia dos campos conforme a pedido do CD, do Conselho Superior, definiu aquela portaria normativa. Feita a decisão dos recursos, se teve recurso, quem faz a adjudicação vai ser o reitor, no caso aqui. Não teve recurso, quem faz a adjudicação é o pregoeiro. Feita a adjudicação, seja ela pelo pregoeiro ou
pelo reitor, vai ter o despacho de homologação do processo. Se for reitoria, vai diretamente para a homologação do pregoeiro. Se for Passos, Poços e Pouso Alegre, ele vai para o diretor, que vai solicitar a homologação, um documento formal, que vai ser homologado pelo reitor. Voltando aqui, ele volta para a emissão de empenho, depois do empenho, o fluxo do processo. Pessoal, alguma dúvida no pregão? Tranquilo, Marcão. Pessoal, pregão de registro de preço. A única coisa que vai mudar, pessoal, eu vou já ser mais sucinto nesse aqui, ele vai ser iniciado aqui, ele vai ter uma modificação inicial aqui. SysRec vai ter o controle. Nesse controle aqui, eu vou divulgar para todos os campos se tem interesse de incluir item para as licitações compartilhadas. Pregão tradicional, ele não será compartilhado. Cada unidade irá fazer o seu. Ou pode ser que a reitoria assuma, ou algum outro campus, mas normalmente processo pregão tradicional, ele é individualizado. Pregão de registro de preço, ele já tem o objetivo de ser compartilhado. Então, provavelmente várias unidades irão participar desse processo. Então, ele vai ter divulgação de todos os campos anterior à IRP, depois que vai fazer, se os campos tiverem algum, eu estou comprando um livro, então 300 livros. Daqueles 300 livros, eu preciso de mais 100, então eu vou incluir somente aqueles 100 que eu preciso. Então, vai ser uma licitação, eu preciso de 300, mas 100 não tem lá. Então, vai ser 400 itens, então, vai incluir mais 100 itens. Então, mas quem vai fazer essa análise, posteriormente, vai ser o setor de licitação local. Então, vai divulgar, depois da divulgação vai ter a análise dos itens para inclusão posterior. Depois disso, abre o processo, vai fazer a mesma coisa de ETP, de mapa de risco, se for o caso, elaboração de declaração de concordância, faz análise aqui, então aqui não vai ser o ADO, e sim a emissão de dados orçamentários, que a gente vai ter a natureza, a despesa, já a gente faz inicialmente. Mas tem 2, 3 campos, então não é ADO, então só faz análise. Então aqui eles pode trabalhar de forma conjunta o setor de orçamento aqui? Pode, entendeu? Tranquilo. Mesma coisa, Passo, Pouso Alegre, reitoria. Então, quem vai autorizar o processo vai ser o diretor ou o reitor. Volta aqui, faz o modelo de termo de referência, elabora o termo de referência, finaliza, tem aprovação do diretor ou do reitor, dependendo do órgão que está gerenciando aquele processo. Vai ter uma pequena modificação em relação ao pregão tradicional, que vai ser uma etapa anterior aqui, que é a inclusão da IRP. Inicialmente, a gente teve a divulgação. Agora, a gente vai incluir a IRP, vai divulgar IRP com todos os itens, vai analisar e consolidar o termo de referência. Então, aquele termo de referência inicial, ele pode diferenciar aqui, principalmente em virtude das quantidades. Então, talvez a reitoria precise de 4, 5, Carmo não, Confidência precisa de 5, só que não estava aqui, tá? Vai ser inserido aqui agora. Eles vão participar. Depois disso, da consolidação do termo de referência, vai designar o pregoeiro, que vai fazer a minuta de edital, vai solicitar o parecer jurídico, vai ter análise do parecer jurídico. Depois do parecer jurídico, se tiver ressalva, faz a alteração de edital. Se não tiver ressalva, assina o edital e todos os anexos, solicita aprovação da autoridade competente, daquele campus que está gerenciando o processo, ou diretor ou reitor, inclui o ADECO na divulgação de compras, o registro de preço é necessário incluir também na divulgação de compras, vai publicar no DOU, site do IFPNCP, vai fazer esclarecimento de impugnação, pregoeiro, abrir sessão pública,
fazer a análise de aceitação, essa aqui é a mesma forma do pregão tradicional. Em relação de recurso também não muda, então vai ter decisão de recurso, se tiver recurso vai ter análise do pregoeiro e depois a autoridade competente se for negado. E o reitor vai ter que analisar, se for dos campos também. Analisar não, fazer a inclusão no sistema. A análise vai ser do diretor. Se não tiver recurso, vai ser adjudicado pelo pregoeiro, se tiver recurso, pelo reitor. Faz o despacho de homologação do processo. Reitoria, automaticamente vai ser homologado pelo reitor, passa os postos para os alegres, vai solicitar a homologação e vai ser homologado pelo reitor. Volta para o setor de licitação, que vai fazer a emissão da ata de registro de preço, a publicação no site, no extrato do RP do DOU e também quando iniciar a nova lei de licitação no PNCP, vai ter o extrato e vai ter a solicitação de itens, que é o requerimento posterior. Então, o financeiro aqui não, o orçamento aqui não vai atuar, ok? Ele vai atuar somente quando tiver o requerimento de empenho. Pessoal, registro de preço tranquilo? Pessoal, agora adesão a SRP. Então, vai ter o requisitante, fornecedor, setor de licitações, o órgão gerenciador, o setor de orçamento, a autoridade competente e a procuradoria jurídica. Então, esse vai ser interessado. Primeira coisa, pessoal, da adesão. Verificar se o item está no xerifado virtual. Isso aqui, na verdade, ele serve para todos, não somente para adesão. Então, hoje no xerifado virtual a gente tem vários itens, pode ser contratado. Então, tem algumas regras, não tem tudo, porém tem muitos itens. Então, a primeira coisa a verificar, está no xerifado virtual? Tá, então não preciso fazer licitação. Possui no xerifado virtual? Acabou aqui, pessoal. Vai pedir lá para o Samuel o item lá, ok? Não possui, verifica se está no PAC, PGC. Se não está no PAC, faz a adequação, ok? Se está no PAC, sim, então o requisitante vai consultar atas e itens, vão verificar os itens, ou se alguém mandou uma ata vantajosa, uma ata do nosso campus, entendeu? Então, a primeira coisa que vai fazer, a gente fazer todo o processo? Não, vamos verificar com o fornecedor se ele atende a gente. Manda um ofício para o fornecedor, a gente tem um modelo já de ofício para o fornecedor, já detalhado, o fornecedor vai falar que tem interesse ou não. Ah, ele não tem interesse? Acabou também, então você não vai... Ele não é obrigado a fornecer para a gente, ele tem que dar anuência no processo. Ah, ele tem interesse, então a gente vai pegar a resposta dele junto com o ofício. Aí que você vai fazer? Aí você faz o ETP, mapa de risco, se for o caso. Lembrando que a adesão é ideal você seguir tudo do processo de origem. Tem um ETP lá, pega o ETP deles, só modifica a nossa justificativa e a nossa demanda. Que o mapa de risco, praticamente, se for o caso, vai ter lá também, você vai seguir, então, o processo de origem, entendeu? Vai ter modificações, sim. O nosso estudo, talvez, é um pouco diferente do deles, mas você pode seguir, em parte, o ETP deles. Formaliza no SWAP, então, vai formalizar o ofício SWAP e item justificativa. Então, antes de até abrir o processo, pessoal. Vai formalizar o ofício no SWAP, itens, tudo, e justificar a adesão. Então, a gente faz... Peraí. Formaliza o ofício no SWAP, itens, o ASB, pregão justificativo de adesão. Então, a gente vai solicitar, o setor de licitação vai solicitar a adesão no sistema para o órgão antes de fazer o processo, antes de iniciar a requisição. Ah, o órgão não quer dar adesão para a gente. Ah, e não deu, fim também, pessoal, acabou. Então, o órgão deu adesão. Então, aqui
Aí que a gente vai elaborar a requisição do SISEC, vai fazer o termo de vantajosidade que é necessário para adesão, vai abrir o processo eletrônico, setor de licitação, incluir todos os documentos necessários, que vai para o processo, ETP e outros, elaboração da declaração de concordância, verificar todos os habilitação e também incluir os editais, ofícios, atas, tudo dentro do processo eletrônico. Então, a gente tem que seguir o edital. Ah, aquele edital não serve para mim. Ah, não, beleza, então não serve, então você não pega a carona dele. Então, ah, mas eu posso mudar posteriormente o edital? Não, você tem que seguir. Entendeu? Você pediu, você quer comprar um carro, o edital está falando que é um carro azul. Então, quer um carro amarelo, você não tem que querer, você vai ter que pegar o azul. Entendeu? Ah, mas posso conversar com a empresa? Pode, mas ela não é obrigada a fazer nada para você e não é ideal mudar o objeto, entendeu? Não é aconselhável. Tem que seguir o que está sendo solicitado. Então, análise, emissão do DO, depois vai para o DO, vai para a autorização do processo, passa para a análise do setor de compras, que vai fazer solicitação do parecer jurídico, passa pela procuradoria, provavelmente vai voltar para o CGCP e vai para a emissão de empenho, e acabou aqui. Aí depois tem um fluxo da entrega do processo. Pessoal, adesão tranquilo também? Certinho, Marcão. Participação de RP, pessoal. Adesão é depois que o processo está pronto. A participação é antes do processo ser realizado. Então, o processo está em planejamento. Então, isso aí vai ter muito agora, tanto na nosso UASC, principalmente em virtude da centralização das UASC. Então, vai ter o órgão gerenciador, pode ser qualquer um, pode ser agente, pode ser Machado, vai divulgar a IRP. Normalmente a gente recebe por e-mail, principalmente dos nossos campi, vai ter o recebimento da IRP, então, acho que praticamente toda semana eu mando para vocês aí, principalmente quem está cadastrado no setor de licitações, eu mando, participação de IRP de material de expediente, expediente não, que agora é um xerifado virtual, mas eu mandei essa semana para a Pamela, de Fry, folders, então pode ter sim a participação de RP. Então, a primeira coisa tem origem, então vai ter IRP, então a gente tem, recebe, manda para o setor de licitação, vai encaminhar para o requisitante, o requisitante vai verificar se tem análise. Quero? Não quero, então nem vou. Tem interesse? Não, então, fim, acabou. Eu tenho resta a pagar, eu tenho contrato, eu tenho tudo, então eu não tenho interesse naquela IRP. Então, acabou. Eu tenho interesse, então eu vou ter que fazer a elaboração do CSEC, do ETP e do mapa de riscos, se for o caso, se for serviço contínuo. Feita a CSEC, a licitação vai abrir o processo de participação. Lembrando que o quê, pessoal? Participação de RP é 8 dias úteis. Então, é 8 dias úteis para fazer tudo isso aqui. Então, recebeu, verificou se tem análise, então, manda no mesmo dia, no dia seguinte, ou pede ajuda para o setor de licitação local. Porque senão, se for deixar para o último dia, não vai dar tempo de fazer todo esse trâmite aqui. Ok? Então, vai abrir o processo, depois disso, vai abrir o processo de participação no SUAP, incluir toda a documentação, SISREC, ETP e outros, elaborar a declaração de concordância, vai ser assinado pelo requisitante-chefe imediato, vai ter análise de emissão de dados orçamentados, que é o IDO, não é o ADO, vai ter autorização pela autoridade competente, seja ela reitoria ou campus, conforme portaria. Aqui, normalmente, a participação será única, você não vai ter uma participação de vários processos. Vai incluir manifestação no comprazente,
o órgão aqui ainda poderá negar a participação, entendeu? Lembrando que aqui, se for o nosso campus, dificilmente não. A gente colocou na data, colocou tudo, não vai ser negada, mas pode negar ainda. Vai ter a confirmação, se foi aceita, vai ter a confirmação do sistema. Confirmou o sistema, é só acompanhar o processo. Acompanhar o processo. Quem vai fazer o organizador? A gente acompanha, vai ter as atas quando for divulgadas e publicadas, vai ter o requerimento de empenho semelhante às estações de registro de preço. Então, requerimento de empenho, ok? Licitação de registro. Acabou participação, pessoal. Acabou. Tá as atas publicadas, tanto daquelas contratações que a gente participou, quanto as contratações que a gente fez, ela não é empenhada automaticamente. É necessário uma solicitação de empenho, ou requerimento de empenho, no caso, para formalizar a contratação. Porque, na época, você somente indicou os dados orçamentários, você não atestou. Então, você não falou que tinha dinheiro, você vai falar que tem dinheiro depois que tem o orçamento. Ok? Com a participação, tudo ok, pessoal? Da minha parte, sim, Marcão. Tá, então, requerimento de empenho. Vai verificar as atas de registro de preço divulgada e publicada, seja ela de registro de preço ou de participação. Vai verificar a necessidade de consultar disponibilidade. Então, ele vai solicitar, ou ele, ou o ideal é que o setor requisitante tenha um controle de suas atas de registro de preço. Então, faz uma licitação, 300 itens. É bom você verificar, eu tenho 2 itens desse, 2 itens daquele, entendeu? O setor de licitação não vai controlar a quantidade de vocês. Ela vai, talvez, ajudar, talvez, fazer a consulta se tem disponibilidade. Então, a gente, normalmente, acaba a licitação, a gente divulga todas as atas de registro de preço no nosso site, entendeu? Faz a divulgação, mas o controle de quantidade a gente não faz esse controle. Então, até aqui, ó, esse ano tem 3 atas aqui. Das 3 atas, você clicar aqui, então, a última aqui foi a reprografia, então, tá aqui. Então, com a quantidade, quem vai tomar conta é cada setor demandante. Aqui, no caso, vai ser o Jaime. A gente auxilia a verificar, a gente entra no Comprasnet, verifica se foi empenhado ou não, mas é ideal vocês já terem ciência para vocês, talvez, a gente está com poucos servidores, então, talvez vocês precisem empenhar naquele dia. Se vocês tiverem controle de vocês já fazem, não precisa perguntar para a gente, e tranquilo. Ah, mas eu preciso perguntar pela estação. Não, pode perguntar, a gente está à disposição, porém, pode ser que atrase vocês mesmo, entendeu? Então, é aconselhável que tenha o controle das suas IRPs, dos seus registros de preço. Então, a gente auxilia. Quem vai elaborar o requerimento do SWAP vai ser vocês. Vai fazer requerimento do SWAP todos os itens de cada empresa e da respectiva ata e ser assinado pelo requisitante e chefe imediato. Ok? Então, já coloquei aqui. Vai abrir um processo no SWAP e vai relacionar o processo com o processo de origem. Então, foi uma ata do pregão 15. Então, você vai abrir um processo relacionado de requerimento de empenho, colocar o requerimento de empenho dentro do processo, que vai ser o primeiro passo. Com o documento você consegue criar o processo, abre o processo e encaminha ele para CGCP. A CGCP vai verificar a habilitação, entendeu? Verifica a habilitação, encaminha para a DO, e o ADO já verifica aqui se há possibilidade, emite o empenho. Empenho emitido, vai seguir o fluxo de entrega de material, prestação de serviço. Pessoal, alguns fluxos aqui, eu dependo de outros setores, que é o fluxo aqui de entrega de material, prestação de serviço, o fluxo de contratos que a gente vai talvez, vai ter que rascunhar, ele está rascunhado, porém a gente depende também, talvez, do orçamento e do financeiro.
Então, os próximos, esse aqui eu pretendo divulgar já na semana que vem para todo mundo, porém os próximos eu solicito talvez auxílio, se for necessário, de vocês da PROAD aí. Pessoal, alguma dúvida sobre esses fluxos aqui? Tranquilo, Marco. Muito bom, ficou muito bacana. Acho que vai ajudar bastante a gente entender os fluxos. Ô, Marco, você já vai disponibilizar os fluxos agora na página, né? Sim, vou disponibilizar e vou ver se eu caminho até para o gabinete para fazer um informes, para colocar. É, bacana. É bom depois que divulgar para todo mundo, aí quem tiver alguma dúvida, aí entra em contato com vocês aí para estar conversando. Mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Fabrício? Não, tranquilo, acho que Pode já encerrar encerrou, a né? gravação? Já, se quiser encerrar, pode sim. Deixa eu encerrar a gravação. Ok.